Salve! Aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like ao final desse vídeo. Hoje, mais um dia chato para Dedéu. O índice deu poucas oportunidades. Quem conseguiu pegar o principal movimento do dia fez bom, mas hoje novamente foi um dia chato. Mas primeiro vou falar do dólar. Vocês sabem que eu acabo olhando pouco o dólar porque eu fico envolvida no índice e nas ações. O dólar ele dá excelentes oportunidades, é que eu de fato acabo não olhando o tempo todo, então eu não consigo pegar as oportunidades. Eu não olho o dólar o tempo todo, então acabo perdendo as melhores oportunidades. Hoje eu resolvi entrar, tive um ganho, loss e parei porque não queria ficar me embolando nele. Então, eu tive uma operação de gain de 7,5 pontos, tive uma operação de loss de 5 pontos, que eu estava operando no 4R, e aí resolvi parar, porque eu falei, eu não vou ficar olhando o dólar o dia inteiro, aí eu entro em outra operação, acaba dando loss de novo, então ficou positivo, ok, parei e não olhei mais para o dólar e fui para o meu amigo índice. Aí vamos ver o que aconteceu no índice. O índice abriu praticamente no mesmo preço de fechamento de ontem, fez um movimento de alta bem rápido, praticamente uma explosão na abertura nos primeiros minutos. Teve resultado às 9 horas, né? Então teve notícia já na abertura. E logo na sequência teve esse cruzamento de baixa, e foi um belo cruzamento. Eu não entrei, porque como eu falo sempre para vocês, nos primeiros minutos eu não opero. Antes tivesse operado esse, né? Porque foi uma bela oportunidade do dia, mas eu não opero nos primeiros minutos. Então esse cruzamento era um cruzamento, né, bom, se não fosse a questão do horário, na minha opinião. Tinha o pivô, mas ele dava espaço para pegar bons pontos, quer dizer, deu 300 pontos até o pivô, mas ele passou pelo pivô que ele não deu nem oi e foi embora. Foi um trade bem lindo para quem entrou nessa operação. Eu não entrei, como eu falo para vocês, eu não faço a operação nos primeiros minutos, então fiquei de fora. Aí depois começou o lenga-lenga, que durou mais de 1 hora. Ele ficou aqui lateral, né? Ficou nesse movimento lateral, movimentos bem curtos. E aí depois ele fez esse novo cruzamento de queda. Como vocês sabem, eu não gosto de entrar no cruzamento, assim, no cruzamento seguinte à lateralização não, né? Porque eu não tinha como saber que essa lateralização ia acabar nesse momento. Então eu não faço a minha entrada no cruzamento. Aí ele cruzou, ele chegou a movimentar um pouco, mas esse movimento demorou uma eternidade. Porque, sei lá, só esse movimento desses boxes aqui para subir e descer foram, sei lá, mais de 30 minutos, então foi bem demorado. Aí quando ele fez essa terceira tentativa de busca a média de 21, eu resolvi fazer a minha entrada, sabendo que não era algo assim lá tão seguro, mas como estava no começo do dia, eu me senti um pouco mais confortável, porque a tendência do dia era de queda, pivô, VWAP, média de 200, tudo acima do preço, com a indicação de que era de fato uma queda. O estocástico não dava condições e nem ia dar porque ele estava lateral, então no momento de lateralização o estocástico perde sentido, né? Porque ele não tem aquela oscilação que tem que ter no indicador. E então eu fiz a minha entrada sabendo do risco que eu estava correndo, mas me senti certamente um pouco mais protegida por conta dos indicadores que dariam uma segurada, principalmente a VWAP, e entrei e peguei esses 400 pontos, 450 pontos, e foi só o que eu fiz hoje. Porque foi uma vida para andar esses 450 pontos, demorou bastante, que ele foi caindo a conta gota, ele caía um box, subia um box, então foi ali bem, em alguns momentos eu até pensei em fazer parcial, mas aí desisti, cheguei a posicionar a saída também, desisti, deixei o trade correr, e aí depois eu saí dessa operação. Hoje eu não tinha um mínimo de intenção vendo o que estava acontecendo, inclusive falei isso na mentoria hoje, que eu tive uma mentoria à tarde, que hoje o dia estava de queda, ele estava claro que estava de queda. Os preços trabalharam praticamente o dia inteiro abaixo da média de 200, não teve força para subir em momento algum, você vê que os movimentos foram todos movimentos curtos. Então, quando fez esse cruzamento de alta, além de ter tido essa queda, eu nem olhei para esse preço, porque tinha VWAP para dar uma segurada,
e a tendência era clara de queda, então a minha preferência era fazer os cruzamentos de venda. Eu não estava olhando hoje para fazer cruzamento de alta porque, na minha opinião, não fazia sentido. Desde a abertura, o preço só caiu. Claro, ele deu aquela estilingada no início, na hora da notícia, que teve notícia. Vocês, não sei se vocês têm esse hábito, precisa todos os dias olhar quais são as notícias do dia, porque tem impacto. Operar na hora da notícia é um perigo, porque perde a racionalidade do operacional, e então vocês precisam sempre, antes da abertura, saber quais eram as notícias. No próprio Profit, você tem essa informação, eu prefiro olhar no Invest, mas você tem aqui, ó, se você vem aqui no calendário, ele te mostra que agora já está mostrando, não está mostrando de hoje ainda. Então você tinha aqui várias notícias, né? Mas aí você tem notícias às 9h30, você tinha notícias às 9 horas, tinha o IPC aqui no Brasil, então, né, tem que ficar de olho nesse horário, que nesse horário é o horário da abertura. Então, eu não me preocupo com notícias de 1 estrela. De 2, eu fico esperta, de 3, nem pensar ficar em operação. Isso tanto Brasil como Estados Unidos, porque tem impacto direto aqui pra gente, na maioria dos casos, né? As notícias têm. Então é sempre importante todos os dias olhar, ou já pegar aqui, você consegue olhar a semana inteira e ver o que vai acontecer durante a semana e já anotar ali os horários e os dias que você tem que ficar de fora de operação. Então aquela estilingada inicial foi na hora da notícia e depois disso só caiu e ficou o tempo todo fazendo os movimentos de baixa. Então não tinha por que eu focar em fazer cruzamento de compra, porque não fazia sentido fazer esses cruzamentos, né? E então eu estava com o olho somente nas operações de venda. Então quando fez cruzamento de alta, além de ter VWAP, eu não tinha intenção de entrar. Quem entrou, aí vai depender do comportamento. Num primeiro momento, vamos colocar aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. A entrada desse trade foi aqui, nesse box 136. Ele andou bem pouquinho, 85 pontos, 80 pontos mais ou menos. Ele voltou, não teria estopado. Subiu de novo, andou quase nada. Desceu de novo, não teria estopado. Andou no mesmo ponto de novo, 116 pontos. E aí, depois disso, sim, ele teria estopado. Então, aqui, o que eu falo sempre para os meus mentorados. Algo importante, se você entrou num cruzamento, ele não teve força para subir, ok, voltou, você não vai sair da operação, você tem lá o seu stop definido, não tem por que sair da operação. Deu um calorzinho, subiu de novo. A partir do momento que ele tentou fazer um movimento, voltou, aí quando ele reverte, eu já coloco a minha proteção na entrada. Porque se ele não teve força, quem me garante que ele vai ter força para subir a partir de agora? Então, se ele testou uma vez, não subiu, a partir da próxima, aí eu já começo a proteger. Porque eu não vou deixar ele ficar tentando os 25 anos fazer esse movimento até me estopar. Então, eu prefiro proteger da entrada, por quê? Eu entrei aqui, não tinha uma lateralização. Eu entrei, ok, tudo certo, muito bem. Só que ele não foi, ele voltou. Então ele fez 2 boxes para baixo, 2 boxes para cima, um para baixo, um para cima. Ele tá lateral, ele lateralizou. Por que que eu vou ficar posicionada no momento que está lateral e eu não sei para que lado ele vai depois? Ele tanto pode subir como ele pode cair, nós não temos como saber. Então não faz sentido eu me manter nessa operação. Então, ao primeiro sinal dessa operação ficar positiva, eu coloco meu preço na entrada. E aí sim, aí tudo bem, se voltar e me tirar na entrada, ok, mas eu sei que eu não vou ser estopada. Ou, andou 50 pontos, quer sair? Já sai, porque não faz sentido você ficar numa operação quando você já confirmou que ela começou a ficar lateral. Não é legal, porque você pode ser estopado e poderia ter saído da operação sem esse stop na conta. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Entrou no cruzamento, ele fez o movimento, não teve força para subir nada. Aqui a gente não está falando que ele subiu 200 pontos e voltou para buscar média. A gente está falando, ele subiu 50, 80 pontos só e já voltou. Então ele não teve força. Que é aquela coisa que eu falo sempre, na primeira tentativa, na primeira tentativa depois de um movimento um pouco mais forte, eu não entro. Aqui ele teria feito essa primeira,
ia voltar, quer dizer, não fez movimento nenhum, porque ele teria que ter feito essa primeira tentativa, ter andado, voltou, caiu um pouquinho, 150, 200 pontos, e subiu de novo para você tentar entrar. Mas aqui ele nem fez movimento, ele só ficou lateral mesmo. Então aqui não era uma boa opção de entrada. Eu não entrei porque, como eu disse, hoje o meu foco era somente cruzamento de venda, por conta do cenário inicial do dia, né? Não é nenhuma informação relevante, era só por conta já de como vinha a análise técnica, vamos dizer assim. Então as minhas operações seriam de venda. E aí, é claro que quando teve uma operação de venda melhor, nesse momento eu não podia operar, eu estava em aula. Também, provavelmente eu não teria entrado, porque ele estava lateral, ele veio de uma lateralização, então dificilmente eu entraria nesse cruzamento. Eu poderia até esperar um retorno à média, mas esse retorno à média aconteceu muito depois, extremamente perigoso, num dia como hoje. Quer dizer, ele caiu da entrada 500 pontos, depois de andar 500 pontos, eu entrar pensando nessa tendência, nesse cruzamento, para mim não faria sentido nenhum. Então eu não entrei, não fiz mais nada. Compra, como eu disse hoje, eu não estava olhando, não tinha intenção de fazer nenhuma compra hoje. Então fiquei só naquela operaçãozinha que deu e mais nada. Esse trade aqui, quem entrou, fez a boa. Quem entrou em todos os cruzamentos hoje e estendeu, saiu bem positivo, porque deu algumas possibilidades muito boas e esses cruzamentos de alta que teriam dado stop em todos eles. Mesmo sendo lateral, estou considerando isso. Então foi mais um diazinho ruim. Normalmente tem sido dia bom, dia ruim, dia bom, dia ruim. Nós pegamos agora 2 dias ruins. Então espero que amanhã seja um dia bom, né? Porque tem que encerrar esse ciclo. E vamos ver como que vai ser o dia de amanhã. Foi só isso. Não é ruim porque o dia, né, foi positivo, mas 2 dias seguidos ali com menos da metade da meta mínima alcançada, mas é melhor que ter um dia perdedor. Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Deixem aí nos comentários qualquer dúvida adicional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.